fala do Cruzeiro, time celeste pedindo passagem aqui no Rádio Esporte em nome de Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro no 3036-1666. E ele está firme e forte para atualizar as últimas do Cruzeiro, seu nome, seu bairro. Conte tudo, Thiago Reis, para a audiência da Itatiaia. Um abraço. Um abraço, Emerson Pansieri. Bom dia para quem se liga na Itatiaia neste sábado. Incrível como o tempo virou em Belo Horizonte nas últimas 48 horas, né, Pansieri? Começou a fazer frio, o tempo foi... Aquela jaqueta. Já tô aqui com aquele moletom fechado até no queixo. E um gorro também, né, Thiago? Porque senão... Tem que pôr o gorro ou um boné. O pior é que você não sabe, né? Que na quarentena eu tenho 4 queixos. Bom, mas vamos deixar pra lá. 11h36. Pansieri, vamos de primeira trazer o técnico Enderson Moreira aqui no Rádio Esportes. Ele foi o nosso convidado ontem no programa Bastidores com o João Vitor Xavier, com o Cadu Doné, trazendo aspectos importantíssimos do momento do Cruzeiro, a opinião dele a respeito do momento político, os reforços, como destacamos em manchete. O Enderson Moreira confirma de viva voz daqui a pouquinho. O torcedor que não acompanhou poderá ouvir o Enderson Moreira, e quem ouviu pode aí tirar as suas conclusões, novamente interpretando os pensamentos do comandante do Cruzeiro, Enderson Moreira, agora aqui no Rádio Esportes. Toda vez que eu chego numa equipe, todo mundo fala assim: quantos reforços virão? Nós precisamos contratar muitos jogadores. E às vezes o problema não está nos atletas. Às vezes o problema está na organização, no encaixe das peças. Às vezes o problema é aí. Se você não tem a sabedoria, ou você não consegue, às vezes, encaixar bem um jogador com o outro, né? Eu falo assim, não tem nenhum tipo de crítica em cima do Adilson, porque o Adilson pegou uma equipe que ela foi cada dia sendo reconstruída, né? A cada semana um jogador chegava e outro vinha e outro retornava. Então, assim, ele não teve como encaminhar e pensar um pouquinho nisso. É o que eu penso, assim. Eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir resgatar o futebol de grande parte do elenco, que está aí com muita dúvida, que no primeiro momento, quando as coisas não funcionam, a gente tem essa ideia de que está tudo errado, e às vezes não está tudo errado. Quando você também ganha, também não está tudo certo. Então você precisa equilibrar, ter tranquilidade. Eu vejo um elenco qualificado no Cruzeiro. Vejo um elenco com boa capacidade. Quem eu conheço menos são os meninos. São os que eu preciso conhecer mais. Os jogadores que são mais rodados um pouquinho, que eu já vi, já trabalhei com alguns, já joguei contra, eu acho que a gente tem uma base muito interessante. E acho que com organização a gente pode melhorar muito cada atleta. Porque a organização nada mais é do que você fazer com que aquele atleta coloque para fora, né, possa expor todas as suas qualidades, e que o elenco, a organização possa esconder mais as dificuldades. É assim que a gente precisa pensar numa equipe. A gente, quando fala em organização, é isso. É você colocar o potencial desses atletas para fora e, de alguma forma, aquelas dificuldades que eles têm, a gente conseguir, dentro do sistema, deixar mais escondido, não deixar tão aparente assim. Esse é o nosso caminho. Nós apuramos, o Samuel fica em cima, vai ali, procura, descobriu que você queria um lateral direito. E aí vai, fuça, veio o nome do Daniel Guedes, que a gente trouxe ontem na Itatiaia. Eu queria saber se de fato, primeiro, a lateral direita é um desejo, é uma necessidade de reforço, e se esse nome do Daniel Guedes, com quem você já trabalhou, conhece bem, te agrada. Ele tem, né, um problema de suspensão, de doping, mas pelo prazo de retorno do futebol e dele, me parece que não seria empecilho para ele jogar no Cruzeiro. O que você pensa desse jogador? Thiago, assim, a lateral direita, a gente só tem o Edilson e tem o Valdir, que é um menino que tem idade ainda do sub-20, e a nossa intenção é trazer um jogador também de boa qualidade técnica, que pudesse sustentar, né, pra gente poder não colocar toda a pressão em cima de um menino que está há muito pouco tempo no Cruzeiro ainda, né? Ele jogou muito pouco ainda no sub-20 do Cruzeiro, vestiu pouco a camisa do Cruzeiro. Então, é sim uma posição que a gente está tentando buscar. Nós fizemos uma avaliação de vários atletas que são importantes. O Daniel Guedes é um desses jogadores, é um jogador que eu conheço há mais tempo. Eu tive a possibilidade de praticamente lançá-lo lá no Santos.
é um jogador de muita técnica, muita força, fez um bom campeonato ano passado pelo Goiás, até essa suspensão, que parece que foi, conversei um pouquinho com ele, de maneira alguma foi alguma conduta ruim dele, porque ele é um menino de uma índole fantástica, assim, foi mais uma contaminação com sul, com uma coisa nesse sentido, mas tem essa possibilidade. Então ele é realmente um jogador, um nome interessante que eu vejo, assim, ele é muito bem formado nas categorias de base do Santos, teve momentos que ele conseguiu, assim, travar uma briga muito boa pela posição no Santos, até com o Vitor Ferraz. Então, sim, seria uma boa possibilidade. Assim como nós temos outros, como você citou aqui o caso do Daniel Guedes, eu estou falando um pouquinho sobre ele. Mas nós temos mais 2 ou 3 nomes que a gente está conversando, está vendo as possibilidades. Nós precisamos fazer com que a realidade do Cruzeiro nesse momento também tenha uma importância grande. Então a gente precisa contratar, mas não é contratar com um grande investimento, tem que ser bem de acordo com as possibilidades do clube nesse momento. É bem criterioso para poder fazer esses movimentos de contratação. Alex aqui de Nova Lima, cruzeirense. Eu queria perguntar o Anderson Moreira, aqui o Newton, fazendo várias propagandas para voltar ao Cruzeiro, se dedicando ao máximo. Ele não teria uma vaga nesse time seu aí não, Anderson? Um abraço. Olha, eu trabalhei com o Newton no Bahia, respeito muito, acho um jogador, foi muito importante naquele momento, foi importante no Cruzeiro. Só que é aquilo que a gente fala, a gente não adianta trazer jogador, né? A gente tem jogadores jovens da base do Cruzeiro que a gente precisa olhar um pouquinho. Não é, a princípio, uma posição que, a meu ver, a gente tem carência, assim. A gente acabou de trazer agora o Jean. Então, assim, imagina, nós acabamos de contratar um jogador que praticamente nem jogou direito ainda. E aí já trazer um outro atleta. Então, assim, eu preciso de ter tranquilidade. Tem uma história muito bacana o Newton aqui no clube. E eu gosto muito dele. Mas eu preciso ter tranquilidade para poder dar esses primeiros passos e quem sabe pode ser uma possibilidade futura. Eu queria saber de você, como é que tem sido encarar esse momento de eleição? O Cruzeiro passa por eleições no fim do mês. No início do mês que vem já terá um novo presidente. Se você foi procurado por um dos 2 candidatos registrados até aqui, e como é trabalhar, digamos, com uma certa incerteza, né? Porque dependendo de quem vai assumir, você não tem a cadeira garantida no comando técnico, mesmo sem ter estreado, Anderson. É claro, Thiago, que é um momento, né, muito especial, não é nem especial, mas é um momento diferente, né, que a gente está passando, assim, no Cruzeiro, em função da renúncia, em função dessa eleição. Eu não me envolvo e nunca me envolvi com o lado político de clube, né? Eu nunca tive lado, né? Eu sou um profissional do futebol, respeito todas as pessoas, já trabalhei com vários dirigentes muito importantes também no futebol e ter uma relação boa de respeito, sempre me envolvi ao máximo, me dediquei ao máximo. Se você me pergunta assim, é uma situação ideal? Não. A minha concepção é que a gente pudesse ter um único candidato, que pudesse ter o apoio maciço de todos, para poder até mandar uma mensagem para todo mundo, que o clube, apesar das dificuldades, das diferenças, dos pensamentos que são divergentes, que todos abrissem mão um pouquinho dessas ideias, que a gente pudesse apoiar esse nome em comum, para que pudesse ter tranquilidade para poder desenvolver um trabalho que vai ser dos mais difíceis. Preciso de todo o apoio. Não tendo essa possibilidade, aí eu acho que a gente precisa fazer essa eleição da melhor forma possível e quando tivermos o resultado, abraçar esse novo presidente. Todo mundo deixar de lado qualquer tipo de vaidade em termos de vitória ou derrota, mas assim, abraçar esse presidente, porque sem dúvida nenhuma ele vai precisar de todos, do apoio maciço de todos os conselheiros, o apoio da torcida, dos jogadores, da comissão técnica, porque é um desafio. Se o meu desafio é enorme, o dele também vai ser extremamente complicado, entendeu? Então a gente precisa apoiá-lo de todas as formas para que ele consiga tomar as melhores decisões. 11h45. Fala importante do Anderson Moreira, o técnico do Cruzeiro, nessa expectativa, vivendo, né, a ansiedade, inclusive, de voltar aos treinamentos e fazer a sua estreia e montando a equipe. Emerson Pansieri, até os ouvintes, né, participando da entrevista, perguntando por nomes do Newton, do Guilherme.
São nomes que a gente sabe que estão descartados dos bastidores, mas a respeito dos laterais, o Daniel Guedes, ele confirmou, inclusive, que conversou com o jogador. Existe uma circunstância, que é a questão do doping. Ele foi diagnosticado com o doping no ano passado. Não é nada de cocaína, droga, coisa ilícita, não. Foi uma contaminação num suplemento alimentar que todos os jogadores tomam. Isso já aconteceu com outros atletas do Brasil. Ele está suspenso desde setembro, suspensão de 1 ano. Quer dizer, provavelmente para a Série B, com um efeito suspensivo aqui, diminuindo 20, 30 dias, ele poderá atuar já no início da competição. De toda maneira, o Anderson Moreira disse que é um dos nomes com quem ele está, junto com a diretoria, analisando essa possibilidade de reforço para o Cruzeiro. Mas sempre impressiona, né, Pansieri, a lucidez, como fala com clareza o Anderson Moreira e com muito conhecimento sempre do futebol. Entende da matéria, né, Pansieri? Entende sim, Thiago. Fala de maneira tranquila, mas deixando a opinião dele em destaque, né, na hora que você perguntou, e algo extremamente pertinente, porque o Cruzeiro daqui a pouco vai viver uma eleição extemporânea, por conta da saída da antiga administração no fim do ano passado, e foi marcado então esse pleito, e ele fala da importância de quem vencer ter esse trabalho integrado, né, o futebol com a administração, e é fundamental, a gente sabe que é isso. Uma coisa, Thiago, que a gente sempre ouve do Emanuel Carneiro, a paz que o Cruzeiro precisa para levar a sua vida. Então a fala do Anderson Moreira, ele reflete inclusive esse próprio pensamento do Emanuel quando ele coloca essa situação aqui na turma do bate-bola diariamente. Uma outra situação que me chamou bem a atenção, Thiago, quando ele fala que o elenco tem boa capacidade, ele precisa conhecer mais os jovens, é um treinador que tem essa abertura sim para a garotada, para ver o serviço de cada um ali, e quando reconhece que ele tem muita confiança em alguns jogadores para resgatar, Thiago, o futebol desses atletas. Acho que esse trabalho do Anderson Moreira, a expectativa dele, a ansiedade dele é para começar logo, comandar alguma atividade para ver essa turma em campo, porque ele quer mostrar serviço, Thiago. Não tenha dúvida. E enquanto isso não acontece, né, Pansieri, ele trabalha ativamente com o Ricardo Drubski, com a direção do Cruzeiro, nessa tentativa de reforçar o clube, sabendo, claro, das limitações financeiras, da dificuldade financeira pela qual atravessa o Cruzeiro. Aliás, vamos falar disso já já. A gente tem usado um termo aqui na Itatiaia ao longo de toda essa semana de engenharia financeira, que é o que o Cruzeiro precisará fazer para quitar algumas situações. 11h48. Antes de falar dessa dificuldade financeira do Cruzeiro, eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, que está a fim de trocar o seu carro. Portal Auto Shopping, as lojas do Portal Auto Shopping prepararam uma seleção de ofertas incríveis e você não precisa sair de casa. É só acessar agora portalautoshopping.com.br. Tem oferta Fiat Palio e Candy Adventure 2016 Flex, linda. Essa Palio Adventure vai ser sua agora de R$42.900 por R$41.900. Entre em contato com a via dupla. Pode chamar agora o WhatsApp 984336647. Se preferir, acesse agora portalautoshopping.com.br/ofertas. Pansieri, situação financeira do Cruzeiro. Não é segredo para ninguém a dificuldade. O Cruzeiro pretende quitar essa semana o salário referente a março. O Cruzeiro vai inteirando aí 2 meses de atraso. Vai quitar essa semana o salário referente a março, que deveria ter sido pago em abril, e o Cruzeiro também preocupado com a dívida que tem na FIFA, que vence ao fim do mês de 20 milhões. O que acontece são eleições no dia 21, então digamos que a bomba ficará para o próximo presidente, mas o Conselho Gestor, que trabalha a todo momento de forma muito aberta, clara, transparente, tem colocado isso, diz o seguinte: não vai quitar a dívida porque ela já pertencerá, né, de alguma maneira a esse presidente eleito, seja o Sérgio Santos Rodrigues ou o Ronaldo Granata, que são as duas chapas registradas até aqui. Vale lembrar que até segunda-feira podem aparecer outras chapas, tanto para a presidência como também para o Conselho Deliberativo. Segunda-feira expira o prazo para novas chapas, para as novas candidaturas para as eleições do Cruzeiro no dia 21. Mas sobre essa dívida na FIFA, Pansieri, o que faz o Conselho Gestor?
vai deixar tudo alinhado para o responsável, o próximo que vier à frente, dar a canetada para o presidente falar, não, eu gosto dessa forma de financiamento, se for com um banco, com um patrocinador, com um investidor, com um parceiro, é interessante. O que quer fazer o conselho gestor é deixar essa possibilidade pronta, para simplesmente quem sentar na cadeira não pegar, opa, não sabia disso. E agora, onde é que eu vou arrumar com uma semana 20 milhões? Não, o conselho gestor quer deixar esse planejamento traçado para que aí sim a pessoa que vai assumir a cadeira de presidente do Cruzeiro possa dar o aval, assinar ou buscar uma outra alternativa. Certo é que o Cruzeiro está sim em apuros financeiros. Já estaria numa condição normal, Emerson Pansieri, em virtude da pandemia. Eles dizem sempre, né? Foram 2 pandemias no Cruzeiro, a do coronavírus e a gestão passada que arrasou com o clube. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com muito mais do Cruzeiro. Para quem se liga no Rede Esportes, neste sabadão, eu volto com você, Pansi. Valeu, Thiago. Nação Celeste atualizada com as informações do Cruzeiro, inclusive essa frase do próprio presidente José Dalai Rocha, dessa questão que vive o Cruzeiro. Ainda sobre parte financeira dos clubes, o Palmeiras ainda tem quase 153 milhões de reais para pagar dentro e fora do país por contratações realizadas nos últimos anos. São 91 milhões e meio de reais para pagamentos no Brasil e 61 milhões de reais a clubes estrangeiros, de acordo com o balanço financeiro de 2019. Os valores de contratações que não foram integralmente quitados fazem parte do orçamento do clube para 2020. O Palmeiras teve arrecadação de 642 milhões de reais e fechou a temporada passada com superávit de 1 milhão e 700 mil reais. As dívidas com times do exterior aparecem com um balanço. E aí, a do Vitor Hugo, com a equipe italiana da Fiorentina, é um desses valores que estão sendo maiores ali. As nacionais, não. Alguns atletas pelos quais o Palmeiras tem de pagar já não estão mais no elenco. O Carlos Eduardo, por exemplo, foi contratado pelo Pirâmides do Egito, negociado com o Atlético Paranaense. O Angulo, adquirido de um time colombiano, foi emprestado ao Cruzeiro. Além de Daverson, hoje no Getafe, Miguel Borja, atacante do colombiano Júnior Barranquilla. A questão do Borja, inclusive, está na FIFA. O Palmeiras deve ao Atlético Nacional e o clube colombiano entende que a decisão da entidade obriga o time brasileiro a pagar pelo menos 30% dos direitos do jogador por ele não ter sido negociado até agosto de 2019. O drama financeiro que vive várias equipes do futebol brasileiro, essa questão da pandemia ainda complicou a situação muito mais.